Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Espero que esteja tudo bom com vocês aí, tá? Hoje a aula vai ser só comigo. A professora Paula está afastada, mas ela volta a próxima aula nossa, acho que é que semana que vem é uma semana de recuperação. Acho que a nossa próxima aula, acho que dia 28. Deixa eu confirmar aqui para vocês. Eu acho que sim. Deixa eu ver. Não. Nossa próxima aula, acho que é dia 5/5 agora, né? Mas não tem problema. Aí a professora Paula já vai estar de volta aí, tá bom? Ela está afastada, mas já volta conosco. Ela, na verdade, volta dia 26. É que nossa aula presencial, nossa aula com vocês é dia 5. 5. Tem hora que até as datas aqui eu tô perdido. É isso mesmo. Bom, a última conversa que a gente teve com vocês, a gente meio que falou sobre o projeto, né? Ah, e aí a gente teve aquela discussão lá que a recuperação do projeto, né? E aí ficou para vocês se reunirem de alguma forma, né, entre vocês, para vocês darem um feedback para a gente do projeto, né, que vocês estão tocando. Então, eu gostaria que vocês dessem esse feedback, no sentido de que, primeiro, conseguimos recuperar o trabalho lá no Moodle, né, através daquele link que a professora deixou, né, do antigo Moodle, recuperar o projeto que está lá e reiniciar aí essa retomada do projeto. Então, eu gostaria de saber de vocês o seguinte, tá? Primeiro, recuperamos o projeto? Recuperamos. Putz, professor, tinha um problema e aí precisamos ver o que dá para fazer, certo? Segundo, o que vocês estão pensando, então, em trabalhar no projeto daqui para frente, tá? Então, eu vou abrir depois uma demanda lá no Moodle para vocês submeterem esse projeto aí escrito para a gente poder retomar ele. Então, eu queria ouvir de vocês aí, né, um de cada vez, a gente vai tentando se organizar aqui. Se tivesse presencial, aí vocês levantavam a mão, a gente ia se organizando, mas eu queria que vocês falassem, então, como é que está essa retomada aí. Um pouquinho, né? Eu já vi isso, estou pensando em ver aquilo, então sempre pense o seguinte, né? O que eu vi, o que eu estou vendo e o que eu vou fazer futuramente. Para a gente poder também ter um planejamento aí. Como é que vai ser esse planejamento aí de vocês? E aí, pessoal, vamos lá? Quem pode começar? Tá aqui, ninguém? Professora, eu tenho uma dúvida. Tá, O que pode a gente falar, vai já. pôr o trabalho em prática? O que é? Quando que a gente vai pôr o trabalho em prática? Vai fazer ele? Na verdade, a sua pergunta é muito importante, né? Acho que a gente não falou isso, não deixou claro no último encontro. Na verdade, vocês já podem começar a pensar em colocar esse projeto, esse trabalho em prática, né? Agora, dependendo do projeto, do trabalho, ele vai ter uma dificuldade ou outra que a gente pode tentar esclarecer aqui. Não sei se é o caso, se é também uma dúvida sua, mas no caso dos trabalhos, você já pode começar a pensar, a trabalhar em cima dele de forma prática já, quando possível, né? Então, professor, a ideia Ah, do meu trabalho com as meninas é fazer uma bengala eletrônica para cegos. E certo. daí a gente parou para pensar. Eu tenho uma tia que ela estava usando a muleta por causa da perna dela e tudo mais. E eu acabei percebendo que ela teve uma dificuldade, porque toda vez ela não sabia onde ela tinha deixado. Tá, Então, o cego também deve passar por essa dificuldade. Então, a ok. gente pensou em usar o Arduino para fazer um sensor para avisar quando for bater e usar o Arduino também para a pessoa bater palma quando ela não encontrar ele e ele fazer um barulho. Tá, perfeito.
Bom, acredito que vocês não têm placa de Arduino, certo? É, por isso que eu fiz a pergunta. Certo, tá, tudo Daí, bem. no caso, a gente teria que comprar ou pega na escola, como É, seria? é isso que eu ia questionar. Eu acho que o legal, o que vocês podem fazer? No primeiro momento, tenta relacionar, além da placa Arduino, vocês vão precisar de alguns componentes, né? Então, penso eu que, estou imaginando aqui então que a bengala tem algum lugar na casa, né? Tem algum lugar na casa. E eu tenho uma deficiência visual, aonde que está essa bengala. Então, ela vai emitir um sinal sonoro, um apito, um zumbido, alguma coisa. Muito bem. Então, estou imaginando aqui, eu vou precisar de uma placa Arduino, eu vou precisar de um buzzer, né, que vai emitir o som, né? Então, eu vou precisar de um buzzer, né? E eu vou precisar fazer de alguma forma que a minha solicitação chegue até essa bengala e ela saiba que eu estou procurando ela e ela vai emitir esse zumbido, certo? Tem que ter esse processo. Como é que vocês pensaram, como é que o deficiente visual vai, como é que ele vai avisar a bengala que ele está procurando ela? Ele vai através de um aplicativo, ou ele vai assobiar? O que vocês estão pensando nesse sentido? Então, professor, eu pensei em bater palma. Ah, Outra tá. ideia também que eu tive foi o senão de fazer alguma coisa com um botãozinho que quando ele perder, ele aperta. Só que ele vai ter que ficar diariamente. Então, Vai acho ter que que fazer um colar do botão, né? talvez isso, tipo, prejudique mais do que Tá. ajude ele. Ok. Então, Gostei acho que do. batendo palma, né? Tá. Eu acho que dá para ficar legal nessa questão da palma, tá? Aí, o que eu preciso então? Bom, de bate-pronto aqui, vocês precisavam então de uma placa Arduino, vocês precisavam de um buzzer, que é o que vai fazer o apito, né? E vocês vão precisar de um sensor de som, que vai estar lá nessa bengala. E vocês vão precisar então de algum meio de transmissão. Vocês podem pensar no Bluetooth ou podem pensar no meio de transmissão de RF, que é sensor via radiofrequência. Então, eu sugeriria para vocês o seguinte: eu sei que lá na escola, eu preciso ver agora, tá? De cabeça, eu sei que lá na escola tem placa Arduino, dá para a gente organizar. Se não me engano, o professor Wilton, ele volta e meia, ele está indo desenvolver. Eu sei que eu estou em Sorocaba, mas tem bastante professor que é de Itapetininga. Dá para a gente se organizar para um professor ir lá no campus lá, separar o que nós temos e deixar disponível isso para vocês. Aí vocês retiram isso lá na escola, tá? Dá para fazer isso? Dá, sem problema nenhum. O que eu agora estou na dúvida eu acho que eu tenho certeza que a placa Arduino tem na escola, tá? O buzzer, né, que faz o barulhinho, eu acho que tem lá na escola também. O sensor de transmissão de radiofrequência, eu acho que tem, eu não tenho certeza. Então, o que daria para fazer? Passa, se vocês conseguirem levantar, se precisar de ajuda nesses componentes, me chama, eu ajudo nesse processo, tá ok? E aí, o que a gente tiver lá na escola, a gente empresta para o grupo, não tem problema nenhum. O que não tiver, aí a gente tem que realmente fazer a aquisição dele, tá? Tudo bem? Ok, Tá professor. bom, A internet da professor. Lívia caiu, eu acho. Ah, Voltou. pode ser. Não, beleza. Então, aí ela voltando aí, vocês conversam com ela, mas dá sim para a gente emprestar. E aí, se precisar de ajuda na compra desses componentes, me avisa, a gente tenta ver o que dá para fazer, tá bom? A gente ajuda indicando, de repente a gente faz uma compra parcial aí também e a gente tenta dar uma força aí nesse sentido, tá? Então, e Ok. aí, maravilha. E aí pode já tentar colocar em prática, então, aí, ou tentar viabilizar a construção desse processo
aí já. Muito bem, Tá obrigado. bom, obrigada. Quem mais? Bom dia, professor. Opa, pode falar, jovem. Bom dia. Então, o tema do nosso projeto, até agora, foi a criação de um site para sugestão de hortaliças, né? Para utilizar a aprendizagem de técnicas no plantio e na manutenção da horta no meio doméstico, visando o aumento do consumo de vegetais da população local. Certo. E para isso, pretendemos criar um site que vai trabalhar com essa questão de fazendo, digamos, pegando uma série de dados do usuário sobre o que ele tem à disposição, né? Como a gente tinha colocado, o local de plantio que ele possui, luminosidade, irrigação, solo, etc. Solo, provavelmente a gente tirou, né? Para que aí a gente dê uma série de sugestões de hortaliças e vegetais e tendo descrições como vitaminas, etc., para o usuário. Ok. Tá, mas e aí, o que vocês estão de dúvida? O que está faltando? O que dá para a gente ajudar aí no desenrolar disso daí? O que vocês pretendem fazer de tudo isso que vocês já têm? O que vocês pretendem fazer agora? O que está faltando? Bem, acho que agora... Passos, né? Agora acho que dá para a gente tentar fazer um MVC, um protótipo do sistema, talvez utilizando, ainda vamos ter que começar, mas talvez um framework, talvez mais fácil para se trabalhar seria o Laravel, já que conhecemos também bastante o PHP. Uhum. E, no primeiro momento, vamos tentar fazer essa parte do layout das páginas e tentar planejar essa questão de como será a filtragem dos dados e como vai ser visualizado pelo usuário logo após. Tá. Então, eu acho que nesse primeiro momento, o que vocês podem fazer? Eu acho que vocês poderiam fazer uma análise de requisito e colocar isso no papel. O que vocês precisam de informação, né? Porque, pelo que eu estou entendendo, vocês vão ter que ter informação da pessoa que vai estar utilizando esse site, certo? Isso. E aí essa pessoa ela vai contribuir com quais informações, né? A pergunta é essa, porque pelo que eu entendi, vocês vão auxiliar no processo do plantio de uma determinada cultura de hortaliças. Uhum. Certo? Então, o Flávio, ele vai se cadastrar nesse site. Mas o Flávio, o que o Flávio precisa colocar no site? Quais as informações que o Flávio precisa colocar para que o site possa, pelo que eu entendi é isso, eu vou dar entrada no meu cadastro, vou falar algumas coisas lá, e o site vai me dar um retorno de possíveis culturas que eu posso plantar. É isso? Isso. Tá. Então, beleza. Eu acho que, então, o que vocês podem, nesse primeiro momento, organizar o seguinte. Quais são as entradas, né? Aquela estrutura de dados bem básica. Quais são as entradas que eu preciso fazer, né? Quais são as entradas? O que eu preciso saber de informação para poder dar uma saída para ele? Essa saída seria as recomendações. Então, eu acho que nesse primeiro momento, vocês em grupo aí podem, e de repente, pode até rabiscar já um protótipo mesmo, tá? Sim, isso vale também para as meninas que estavam falando da bengala, né? E vale para os próximos grupos também. Pegar um pedaço de papel e começar a rabiscar. Eu vou ter uma tela que eu vou ter esses campos de entrada. E aí o cara vai pedir isso, como se fossem desenhos em quadrinho. Eu faço um quadradinho, e aí se o cara colocar essa informação, vai para cá. Se ele colocou essa outra, vai para cá. Até para vocês terem uma abstração mais qualitativa, com mais qualidade, do que vocês estão pedindo de entrada e o que vocês estão esperando de saída. Tá? Então eu acho que nesse segundo momento aí,
vocês já podem partir para isso. Seria, inclusive, ótimo, mais lá na frente, vocês já terem algum protótipo de tela, entendeu? De como é que vai... quando o cara clicar nesse botão, sai dessa tela, vai para outra tela, entendeu? Sim, acho que primeiro a gente já pode pensar nessas entradas e até tentar começar a rabiscar um modelo lógico pro banco, Sim, né? exatamente. E aí, a partir desse modelo lógico, dessas premissas, vocês podem tomar uma decisão, se vocês vão usar qual tecnologia, se vão usar um framework, se vão usar o PHP, o que vocês vão usar, entendeu? Provavelmente eu acho que a gente trabalharia, talvez, de primeiro relance com Laravel e Bootstrap, para facilitar, porque React já é um pouco mais complicadinho, mas vamos ver, professor. Tá, então tá bom. Eu acho que num próximo momento, acho que vocês podem colocar isso aí mesmo. Tá, maravilha, ok. Obrigado. Quem mais? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Se não tiver mais ninguém, né? Vamos lá. Lembrando que ontem teve uma reunião do integrado e a professora Rizene questionou sobre justamente o andar da carruagem dessa disciplina aí. Então, a gente tem que dar feedback para ela e, por enquanto, só tem feedback aí apenas de 2, né, grupo. Bom dia, professor. Vamos lá. Olha, botou medo, já apareceu, né, ô sem vergonha? Ó, Tô enchendo o saco. Fala, meu querido. O meu projeto é com a Júlia. Certo. E daí a gente estava desenvolvendo um tabuleiro destinado para crianças com autismo. Tá, só uma pergunta. O grupo continua o mesmo? Sim, continua o mesmo. Beleza, está desenvolvendo um tabuleiro para trabalhar com autismo. Crianças com autismo, para elas terem mais interação social com os demais alunos. Por conta delas terem um pouquinho de... sendo menos comunicativa, assim. Daí o tabuleiro seria de encaixe de peças do numeral de 1 a 10. Certo. Daí cada peça teria um número de 1 a 10 e no que a criança encaixava a peça, emitia o número em inglês. Perfeito. Daí a gente acha que para realizar ele vai precisar do Arduino para programar as peças em si, de madeira, acho mesmo, e algum sensor de som, eu acho, né, para quando encaixar a peça no lugar, emitir o número em inglês. Tá. Então, deixa eu tentar pensar aqui. Espera aí, deixa eu pegar aqui um... Vocês estão querendo desenhar, vocês estão querendo desenvolver aí uma base, né? Essa base, no primeiro momento, seria numérica, certo? Deixa eu pegar aqui rabiscar uma coisa aqui. Peraí. Cadê aqui? Certo. Eu acho que a parte de programação ficaria mais na base mesmo, né? Porque as peças só entrariam na base, daí ela que faz o papel maior. Espera um pouquinho, vamos dar uma rabiscada aqui, vamos ver se... Espera aí, deixa eu compartilhar aqui tela com vocês. Esse aqui dá. Tá aparecendo aí um fundo branco aí para você?
Tá, professor. Tá. Então, vamos lá. Se eu estou entendendo, então, vocês vão desenhar algo mais ou menos parecido com isso aqui, né? Sei lá, uma base, e aonde essas bases aqui vai ter lá, sei lá, vai ter alguns locais aqui que vai ter alguns valores, certo? Estou imaginando algo mais ou menos assim. É mais ou menos isso, certo? Isso, a gente pensou assim Tá. mesmo. Perfeito. Aí aqui, sei lá, aqui a gente vai ter uma peça, né? Sei lá, um artefato, alguma peça, né? Isso aqui vai ser uma peça, né? Sei lá, uma peça aqui. Tá. Aí o que acontece? A criança, né? Ela vai pegar essa peça aqui e vai ser convidada, vai ser... Aqui tem que ser tratado a questão visual, que ela tem que ser, vamos dizer assim, motivada. Então, esse é um ponto-chave no trabalho de vocês, ela tem que ser motivada de forma visual a colocar essa peça em algum lugar. Então, aqui eu acho que vocês podem pensar coisas. Essa base aqui, ela poderia ser em relevo, né? Aqui nós poderíamos ter um furo, um relevo baixo. Eu não sei direito, mas pense que aqui vai ter como se fosse quase um buraco. Imagine que você pegou uma peça de madeira e você desgastou ela de tal forma que isso daqui tá com afundado, né? Ela tá mais rebaixada. E aí essa base ela encaixa aqui. Vamos imaginar que você tivesse um Arduino aí embaixo, né? Um Arduino aqui controlando isso. Vamos imaginar que tivesse um contato elétrico aqui, né? Um contato elétrico. Esse contato elétrico, imagine que você poderia ter aqui embaixo papel alumínio, né? Papel alumínio aqui. Recortou o papel alumínio, certo? Recortou o papel alumínio e o papel alumínio ele faz parte do contato. E aqui tem outro papel alumínio, certo? E aqui tem um fio. Então aqui tem, sei lá, o positivo, né? Por exemplo, e aqui tem o negativo, tá? O que acontece? E aqui, como aqui tem um fio, né? Sai um fio daqui, certo? Então, esse fio aqui, quando você fechar o contato aqui, ele vai emitir um som aqui, por exemplo. Estou falando um som, mas pode ser um barulho, enfim, qualquer coisa que chame a atenção. Eu acho que dá para fazer desse jeito. Eu nem me preocuparia muito com um sensor de som, né? Eu tentaria colocar aqui como se fosse um contato elétrico, entendeu? Não sei se vocês conseguiram enxergar a minha visão. Consegui um pouco, assim. Parece ser meio complicado, mas eu entendi. Então, mas porque quando vocês pensaram com um sensor de som, né? Porque a grande dificuldade aqui que eu estou tentando entender que vai ser um desafio do objeto é que quando ele pegar esse artefato e colocar aqui, né? Como é que o Arduino vai saber que isso é o 2 e não é o 3? Como é que vocês tinham pensado nisso? Então, eu tinha pensado na base, assim, ter 10 buracos, certo? 10? 10 buracos mesmo, em cada número. Ok, Com um perfeito. buraco. E daí ser 10 peças, cada peça correspondente a um buraco. Então, tipo assim, numa peça tem o desenho do número 1. Daí a criança pegaria a peça Perfeito. do número 1 e colocaria no buraco do número 1. Daí, quando tem o buraco assim, certo? Não sei como explicar isso. Não, eu entendi. É que nem aquele desenho. Assim. Eu sei, entendi o que você falou agora. Agora eu entendi o que você falou. Quer ver? O sensor, quis dizer, é tipo como se fosse de movimento. Quando a criança encaixasse a peça número 1 no buraco, quando vê-se o movimento, falava o número 1 em inglês. Tipo assim, eu quis dizer. Você vai ter aqui, ó, eu entendi o que você falou. Você vai ter figuras geométricas, né? Sei lá,
Nossa, tô bom de desenho, hein? E aqui você vai ter algumas figuras geométricas. Então, isso daqui é o buraco, né? Entendi. Você vai pegar uma caixa de sapato, vai cortar a tampa dela, né? E esses daqui é o buraco, certo? Isso aqui são os buracos, né? E aí, você tem aqui do lado, você tem peças, né? Eu vou te dar uma solução mais legal, então. Bacana, gostei. E aí você vai ter peças sólidas aqui. Você vai ter peças sólidas, aonde a criança pode encaixar nesses buracos, certo? A diferença é que eu coloquei figura, você vai colocar número, não tem problema. Ótimo. O que eu acho que dá para fazer então? Eu acho que dá para fazer um negócio bem mais legal, porque o que acontece? Você vai pegar essa peça aqui, né? Essa peça sólida, né? Por exemplo, sei lá, sólida, né? Sólida, e vai convidar a criança. Aqui já está bem claro para ela, quer dizer, visualmente está claro que essa peça é para ela encaixar aqui, né? Então eu acho que a parte do convite da criança a pegar essa peça redonda, a colocar no buraco redondo, tal, já está bem legal. A diferença é que a gente só vai trocar para números aqui. Legal. Como é que a minha sugestão para você identificar aqui é o seguinte: a criança ela vai jogar uma peça por vez, certo? A ideia é que ela jogue uma peça por vez, né? Então aqui, opa. Então vamos pensar aqui, ó, uma peça por vez, uma peça por vez, né? O que você poderia fazer? Cada peça, então, ó, cada peça poderia ser um RFID. O que é esse RFID? Sabe aquele cartão aquela carteirinha de estudante que você tem? Do IFE? Sei, a de entrar, né? Isso, você não passa aquilo na catraca para poder liberar a sua entrada? O que é aquilo lá? Aquilo lá é um RFID. Imagine que cada peça dessa aqui tivesse um RFID. Um RFID. E essa peça RFID, ela representa o número 2. Essa aqui representa o número 3, é um código, tá? Essa aqui é o número 4. Quando você coloca isso aqui no buraco, o Arduino lê esse código, vai ler esse código, e através de uma matriz lá, ele vai saber que isso daqui está associado a um triângulo, né? Que isso daqui é uma letra X, que esse daqui é um quadrado, né? No seu caso, quando ele colocar a peça recortada número 1, ele vai saber que é o número 1. Aonde eu quero chegar com você? Eu quero chegar ao seguinte, que de repente a gente pode deixar o seu projeto até um pouco mais simplificado. E talvez pode ser atrativo de uma seguinte forma. Imagine, porque você vai ter crianças do sexo masculino e do sexo feminino, certo? Tudo bem? A intenção é que eles se comuniquem dentro da sala. Isso, meninos e meninas. Nossa, hoje está difícil, hein? Meninas. Então, eu imagino que essa comunicação pelos números, eu imagino que vocês vão desenvolver a seguinte atividade. Qual é seu nome mesmo? Luiz. Luiz. Aí a professora, né, que vai estar trabalhando com essa classe, vai perguntar: Flávio, pergunte para o Luiz quantos anos ele tem. Aí a forma de você interagir comigo é que você vai pegar um determinado número, certo? Sim, fica até mais interativo mesmo. Então, eu estou pensando nesse tipo de interação. Ou, de repente, eu posso, Flávio, pergunte para o Luiz quantas canetas ele tem no estojo. E aí você vai pegar um número equivalente. O que eu estou imaginando? Eu estou imaginando que você poderia ter aqui, ó, uma caixinha de sapato, né? Estou pensando de forma bem simplista. E poderia ter uma abertura nessa caixa de sapato. O que tem aqui dentro dessa caixa de sapato? Aqui dentro vai ter o Arduino,
né? Vai ter o Arduino, certo? Vai ter um leitor de RFID. E aí, o que a gente vai ter aqui? A criança, ela vai ter acesso a vários cartões. Aqui seriam os cartões. Aqui no cartão vai estar impresso nele o número 1, vai estar o número 2, o número 3. Então, aqui, isso daqui para nós seriam os cartões. Cartões. Certo? Cartões que você pode imprimir na impressora e colar. Certo? Então, aqui vai ter um cartão. Igual o seu crachá. Só que a diferença é que você vai imprimir na impressora e vai colar. E aí, a criança, né, o menino ou a menina, vai pegar o cartão que ele julga que é a resposta correta e vai depositar aqui. E aí, o que daria para fazer? Daria para fazer, por exemplo, emitir, né? Como é que você sabe e como é que vocês estavam querendo, né? Quando a criança depositasse o cartão correto, como é que vocês, de que forma o Arduino iria dizer, olha, você colocou o número 3. Como é que vocês iam fazer isso? Como é que vocês estavam imaginando? Através de um som? O que vocês estavam imaginando? Através de som mesmo. A gente pensou em quando a criança pegasse o número 2, por exemplo, falar two, tipo, o número 2 em inglês e daí fala, entendeu? Tá, perfeito. Porque daí Beleza. precisava ser integrado com outra matéria. Daí a gente pensou no inglês, por conta daí a criança tá brincando, tendo uma interação com os outros amiguinhos, mas também tá aprendendo. Entendi. Não, perfeito. Bacana. Então a gente vai ter aqui uma saída, vai ser o som, né? Vai ser o som. Maravilha. Então, dá para fazer sim sem problema. Eu só não sei se, de repente, essa minha sugestão aqui de simplificar, ao invés de você ter várias aberturas aqui na caixa, uma para cada número, você tem apenas uma abertura retangular aqui em que deposita o cartão. E aí tem uma saída aqui, né? O cartão, na verdade, ele vai entrar por um lado, aqui seria a entrada, né? A entrada do cartão, e depois vocês poderiam fazer como se fosse um escorregador, e aqui seria a saída do cartão, entendeu? A saída do cartão. O que acontece? O cartão iria passar, o Arduino iria efetuar a leitura desse RFID, e com base nessa leitura, ele iria emitir um som equivalente. O potencial dessa ideia é que é o seguinte: vocês podem trabalhar com números, mas também podem trabalhar com cores, né? Cores primárias, também. Entendeu? Mas beleza. Então, o desafio aí de vocês agora eu acho que, não sei se vocês acharam interessante essa minha ideia aqui ou querem continuar com a ideia de vocês. Não tem problema. O que vocês vão fazer, tá? Mas independente do formato aqui da caixinha, da entrada, vocês vão ter que fazer, vocês vão precisar do Arduino, do leitor. Acredito que a leitura por RFID é bem mais prática, entendeu? Porque cada cartão vai ter um código, e esse código você associa ele a um determinado valor que vai representar um som. O único desafio aqui é buscar uma placa de som para emitir o som do Arduino. Eu tenho certeza que lá o Instituto Federal tem o Arduino e tem um leitor RFID. Se o Instituto não tiver, eu tenho um leitor RFID. Né? Quer ver? Me dá só um instantezinho aí. Espera só um pouquinho, eu vou pegar aqui o que eu tenho. Só um instante. Espera aí.
Voltei. Espera aí que eu vou mostrar aqui na tela. Aqui, ó. Eu tenho aqui em casa. Vou voltar aqui a câmera. Tá vendo aqui, ó? Isso daqui, ó, é um leitor RFID, ó. O que aconteceria? Aí, ó, isso daqui é um cartão, ó. É o cartão que vocês têm. Quando passa aqui, ele lê um valor, tá? Ele passa um valor. Além, esses cartões aqui são baratinhos. Ele custa, acho que R$2, é coisa bem baratinha, tá? E você tem também a opção de chaveiros, ó, que funciona do mesmo jeito. Então, poderia ser usado isso daqui, porque daí vocês poderiam ter uma estrutura aonde vai ter uma entrada, e aí a hora que vai estar a leitura aqui do cartão, e quando ele coloca, ele faz esse processo, né? Ele insere numa abertura e faz a leitura, tá bom? É uma ideia, uma sugestão. Mas aí, eu sei que se no Instituto Federal não tiver o leitor, eu estou em Sorocaba. Mas aí a gente tenta ver um dia, eu vejo se alguém vai vir aqui para Sorocaba, e aí eu peço para levar, e aí eu faço, a gente combina que nem o caso das meninas, né? A gente vê se vai ter um professor lá em algum dia, e aí deixa na portaria lá para vocês retirarem. Só a placa para emitir o som, que eu tenho certeza que acho que a gente não tem lá, tá? Mas aí tem que dar uma fuçada, que placa que é essa, como é que é. Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, eu gostei da ideia, professor. A sua é até mais fácil que a nossa, porque dá até menos trabalho, né? Sim. Porque vários buracos, várias porque, peças seria complicado. Isso, pense em uma caixa que nem essa aqui, né? Você coloca o leitor aqui atrás e faz uma abertura, e vocês podem colocar um desenho na caixa, uma figura convidativa. De repente, a caixa pode ser colocado um tema. Então, a professora pode dizer, hoje eu vou trabalhar o tema números. Então, ela coloca um desenho aqui, coloridinho, de desenho. Pode ser trabalhada a seguinte dinâmica. A professora pode fazer um concurso antes dessa atividade. Vocês têm que elaborar uma atividade, né? De sugestão. Então, vocês podem fazer o seguinte, antes de você fazer esse trabalho, na aula anterior, a professora pede para que os alunos desenhem os números que eles mais gostam, inclusive com as cores que eles gostam. E aí, depois que a professora recolhe esse trabalho, ela fotografa com o celular dela e ela monta um mosaico numa folha sulfite e imprime. Quando ela imprimiu, ela coloca aqui na caixa. E aí os alunos vão ficar motivados porque eles vão ver o trabalho que eles fizeram, entendeu? Entendi. Gostei da ideia. Vou falar com a Ju, daí a gente vai ver certinho agora mais tanto a placa de som como o resto, tá bom? O Arduino eu sei que tem, tá? A placa do leitor RFID eu tenho. Se o Instituto Federal não tiver, eu empresto a minha para vocês, tá? É só a placa de som que eu tenho certeza que não tem. Mas aí, se precisar de ajuda, é o mesmo caso das meninas. Fala comigo, a gente pesquisa, a gente olha, a gente vê o que dá para fazer, tá? Mas tá maravilha, bom. Tá ótimo. Obrigado, professor. Ok. Bom dia, professor. Opa, bom dia. Voz do locutor? Que isso, obrigado, professor. Fala, querido. Eu tenho uma pergunta breve para o senhor. Eu sou do grupo da Maria Clara e da Belinha. A gente está desenvolvendo um aplicativo para fornecer suporte às mulheres para denunciar casos de assédio, de estupro, essas coisas, de forma anônima ou registrada. Basicamente é isso. A gente estava discutindo, a gente quer ver, a gente não sabe qual o melhor. Em vez de a gente fazer um aplicativo, a gente fazer um site. A gente queria ver se a gente faz um aplicativo ou um site. O que você acha? Tá, então vamos lá. Então vamos lá. Então, a sua pergunta é interessante. Eu vou colocar um problema, né? E vamos lá. Então você está falando de desenvolver um mecanismo para que as mulheres possam falar sobre assédio, né? É isso, né? Sim. Assédio, estupro, essas coisas. Tá. Então, você está falando mais de uma coisa. Está falando assédio e violência sexual, entre outras coisas. Então, posso estar enganado, mas são coisas
que podem entender ao mesmo problema, mas no início elas não são a mesma coisa, tá? O assédio, ele pode ser diversos, ele pode ser assédio profissional, onde um colega assedia o outro por conta da posição hierárquica que ele está, né? Você tem o assédio econômico, por exemplo. Infelizmente, existem problemas em que, falando especificamente que você falou da mulher, então existe o assédio econômico, que a mulher ela se encontra dependente economicamente do seu parceiro, né? E coisa assim. Então, precisa identificar direitinho o que é esse assédio de vocês. Quando Professor, pode falar. Na nossa wiki do ano passado, no caso, a gente colocou que seria violência contra a mulher. No caso, ia abranger, tipo, violência doméstica, violência sexual, violência verbal, violência psicológica. Perfeito. Então tá jóia. Então, vocês vão tender mais para essa questão de violência contra a mulher, né? Perfeito. Aí, então, vamos pensar então num aplicativo que vai tratar essa questão da violência, violência contra a mulher. Eu vejo o seguinte problema. Se vocês desenvolverem um aplicativo para celular, a pergunta minha é a seguinte: qual vai ser a finalidade desse aplicativo? Fazer denúncia, fazer relato ou fazer um compartilhamento? Se for fazer denúncia, vocês vão fazer denúncia para quem? Então, eu vou fazer denúncia para um órgão fiscalizador. Já existe alguma coisa disso? Eu sei que a nível de Sorocaba e muitas outras cidades, existe aquele aplicativo do pânico, né? É como se fosse um botão. A mulher ela faz um cadastro junto à guarda municipal. Estou falando do exemplo de Sorocaba. Faz um cadastro na guarda municipal, ela instala o aplicativo no celular e ela aciona aqui, automaticamente dispara um aviso lá na guarda municipal, eles sabem quem é a pessoa, já dá a localização toda e acontece. Se for isso, já existe alguma coisa. O que o de vocês vai fazer diferente? Né? E aí tem a seguinte situação: como é que vocês vão vincular um convênio com os órgãos fiscalizador? Se vocês forem fazer um site, que eu acho que na época lá, eu acho que eu até coloquei uma seguinte situação. Já existe muita coisa, mas o que eu acho que é interessante? Eu acho que até coloquei assim lá para vocês. Será que toda mulher sabe os seus direitos, né, perante essas situações que vocês estão colocando? Então, eu acho que, de repente, fazer um aplicativo ou fazer um site, eu acho que vocês poderiam, no caso de coletar depoimento e ter um rol ali, uma estrutura de que ela se conscientize quais são os direitos dela, né? Eu vejo que existe muita conversa, essa é uma visão ímpar minha, tá? Não estou dizendo que eu tenho a razão. Eu já falei isso para vocês, que é legal pegar a visão de um professor e depois pegar a visão de outro professor e ver o que tem de legal na ideia desse, na ideia daquele e construir. Eu acho que tem muita coisa se falando sobre o que acontece com a mulher e tal. Mas a pergunta é, será que as mulheres sabem efetivamente quais são seus direitos? Né? Então, eu acho que se vocês fizerem um aplicativo onde a mulher pode perguntar quais são os meus direitos quando acontece isso. Então, o aplicativo de vocês teria que ter um cadastro dessa pessoa e depois, com base em algumas perguntas que vocês estão fazendo, vai afunilando isso e aí vai mostrar quais os direitos dela, alguma coisa assim. Não sei se eu consegui deixar claro o que eu estou pensando. Não, você ficou claro, professor, eu consegui entender. E aí poderia ser um aplicativo e poderia ser um site também. Aí é o que fica mais tranquilo para vocês. Eu não sei se ficou claro. Eu vi o nome da menina aqui, esqueci a colega que falou. Se não Maria Isabela Moraes. Se não ficou claro, pode falar, professor, não entendi nada. Fique à vontade, gente. Eu não sou dono da verdade, não. Só que o ponto que a gente queria chegar é tipo decidir qual que a gente vai usar, um aplicativo ou um site. Tá, bom. Então,
Vamos tentar definir isso aí já. O que as pessoas mais usam hoje em dia? Celular, aplicativo, né? Sim. Né? E se vocês estão querendo atingir um público-alvo, né? E o público-alvo são mulheres que se encontram ou podem se encontrar em algum tipo dessa vulnerabilidade, eu acho que então a opção por um aplicativo de celular é mais conveniente, é mais adequada nesse sentido. Entendi. Então, Tá? muito obrigado, professor, pelas suas ideias, pai. Eu gostei um pouco. Tá Foi muito bom, tá jóia. Só aproveitando, Carla, você perguntou aqui se o site pode ser somente um protótipo. Sim, pode ser um protótipo, tá? Eu respondi aqui, não sei se... Mas pode ser um protótipo, tá? Você vai lá, sim. desenha as telas, tá bom? Mas um protótipo seria eu fazer um HTML, assim, sem um funcionamento, né, completo, ou no papel? Então, o protótipo, ele seria no primeiro momento no papel, tá? Tá, Então, entendi. o que você poderia fazer? Uma sugestão assim, ó. Deixa eu tentar compartilhar aqui uma ideia com você, né? Isso pode ser feito também. O protótipo, eu recomendo que todos façam, inclusive para o colega que acabou de falar aí do celular, né? Deixa eu limpar tudo aqui novo, descartar, né? Então imagine que você tem aqui, sei lá, a tela, deixa eu colocar. Você tem aqui a tela principal. Então a tela principal ela está aqui, né? Aí tem aqui, sei lá, vai ter o login dele, né? Sei lá, login dele. Aí depois que ele faz o login, ele vai para uma outra tela. Então nessa tela aqui eu tenho o quê? Eu tenho a opção 1, né? Um menu, né? A opção 2, a opção 3. E aí se ele clicar aqui, vem para isso. Se ele clicar aqui, vem para isso. Se ele clicar aqui, vem para isso. Aqui vai ter um botão voltar, né? Voltar. Quando ele clicar no voltar, tem que voltar para cá. Ou melhor, para menu de opções. Então, isso seria um exemplo de protótipo. Então, que nem lá o colega, a gente estava falando negócio de celular, então tem aqui o celular, né? Então tá aqui a tela do aplicativo, tarará. Então, aqui tem aqueles botões que eu nunca sei qual que é, acho que é isso daqui. Aí quando ele clica aqui, ele vai para a tela 2. Então, tela 1, né? Depois ele vai aqui para outra tela. Esse carinha pode vir para outra tela, que por sua vez esse aqui volta para outra tela. Então, isso daqui seria um protótipo. Certo? O protótipo, ele vai ser basicamente, ele vai tentar fazer o quê? Ele vai tentar mostrar como é que o seu software, né, o seu site vai funcionar. Ah, professor, dá para fazer protótipo do Arduino? Sim, desenha aqui a placa Arduino, né? Faz a ligação com o sensor, né? Com o sensor. Gente, a ideia do protótipo é que vocês realmente lembrem quando vocês estavam lá no ensino fundamental, vocês desenhavam. Então aqui não tem protótipo errado. Você desenha ali o que você acha, quais são os passos, e aí você vai vendo se funciona ou não funciona. Imagine que você pudesse desenhar os passos de quando você acorda e escova o dente, né? Então, primeiro tem que abrir os olhos, né? Então, como é que você abre o olho? Então, você faz, imagine que você está desenhando o seu rosto, aí você está no primeiro momento com o olho fechado e depois você abriu o olho. Intuitivamente, isso quer dizer para mim que você acordou. Aí você está deitado na cama. Quando você se senta na cama, é que você está no processo de levantar. É isso. Um protótipo é isso. Quais são os passos, né? E cada passo você vai deixando. E quanto mais claro ficar para você,
mais claro vai ficar para quem está lendo. Uma dica, quem fizer o protótipo, desenha o protótipo, entrega para o pai, para a mãe, para o tio, ou para alguém que está próximo aí de você. Olha, você entende aqui o que está acontecendo? Olha, você vai colocar setinha, né? Se a pessoa que está do teu lado aí, contigo aí, no dia a dia aí, entendeu? Pronto, seu protótipo tá funcionando. Tá? Certo, professor. Aí, assim, meu grupo é eu, a Giovana e a Ana Laura. Uhum. A gente, como um projeto final, a gente poderia entregar um artigo completinho, tudo certo? E um protótipo, no caso? Então, esse é um grande. Ontem, inclusive, eu não consegui participar da reunião, ia discutir sobre isso, porque eu estava em reunião com o meu orientador do mestrado, lá na Unicamp. Mas eu, Flávio, eu entendo que a entrega do TCC de vocês, e falando especificamente até de uma disciplina que não sou eu que estou ministrando, mas eu entendo que para essa disciplina aqui do projeto integrador, se vocês me entregassem uma documentação, contendo nessa documentação o protótipo do que vocês querem fazer, mais a documentação escrita, para mim está de bom tamanho. Ah, entendi, professor. Era essa a minha dúvida. Isso dessa disciplina. Uhum. Agora, eu, como professor Flávio, individualmente, eu, respondendo por mim, eu entendo que para TCC o artigo serviria. Então, se você quiser fazer um artigo nessa disciplina, vai valer? Vai. Se você quiser me entregar também a documentação do protótipo, vai valer? Vai, sim. Para a nota dessa disciplina, vale. Entendi. Obrigada, professor. Tá bom? Quem mais, pessoal? Mais alguém? E aí, pessoal? Ninguém mais? Só isso? Pessoal, então acho que eu vou encerrar então. A gente já está com 1 hora aí, né? Já tem um bom tempo aí, tá? Acho que Professor, pode posso falar. ter uma dúvida? Sim, claro. No nosso caso da bengala, a gente pode pegar uma bengala pronta e adicionar o Arduino? Pode. A gente vai Pode ter pegar até um cabo de vassoura aí, não tem problema. Tá Não tem bom, problema então. não. Lembre-se, é um protótipo, tá? O grau de fidelidade dele é muito baixo. Então, não vamos imaginar, se você tiver aí na sua casa, imagine que vocês de repente pegam um pedaço de papelão, né? E recorta ele, não precisa ter o formato de uma bengala, né? O que vale é o seguinte, olha, e na verdade não precisa nem ser uma bengala, porque se você bater palma e lá do outro lado, sei lá, no próximo cômodo, ele emitir um zumbido, não precisa nem ser a bengala, pode ser até uma caixa, né? Pode estar o Arduino preso aqui numa caixinha, não tem problema nenhum, né? O fato é que quando a gente enxergar essa caixa que está o Arduino grudado aqui, né? Está o Arduino colado aqui, e tem aqui o sensor, ele está emitindo, é só eu pegar isso aqui depois, e aí sim, não é o caso, mas se fosse colocar isso em produção, aí eu pegaria isso e adaptaria. Aí eu compraria uma bengala, adaptaria ele numa bengala, entendeu? Não tenha dúvida.
Ah, entendi. Então tá bom. Tá? Pessoal, mais alguém? Se não tiver mais ninguém, né? Vocês estão meio devagar aqui hoje, eu vou encerrar a aula. Não esqueçam de registrar a presença de vocês lá no formulário também, tá? Professor, uma última pergunta aqui. Fala. Deixará alguma atividade durante esse tempo? Até a próxima aula? Então, eu acabei de colocar lá no Moodle, né? Né? Estou colocando lá que vocês precisam retornar para mim o que vocês vão fazer, no sentido de eu preciso que vocês relatem lá para mim quais são os próximos passos para fazer o planejamento do trabalho de vocês. Então, vocês vão ter que dizer lá, eu vou fazer agora um protótipo que vai ter essa finalidade, né? Vocês vão ter que escrever lá para mim. Eu coloquei até o dia 5/5, né? Para vocês realizarem essa tarefa. Tudo bem, professor. Obrigado. Tá? Mais alguém, pessoal? Tá. Posso encerrar, então, a aula? Tá, bom, pessoal. Tá, eu vou encerrar, então, a aula, né? Eu já vou subir esse vídeo aula lá daqui a pouco no Moodle, mas se sintam à vontade aí para perguntar, fazer questionamento, pode mandar aqui também no Teams ou pode mandar no e-mail, tá? Não tem problema. Eu estando online, eu vendo, eu respondo o mais rápido possível, tá bom? E pode ser qualquer pergunta. Professor, eu estou com dúvida, como é que eu faço o meu protótipo, por exemplo? Pode perguntar, tá bom? Então, tchau para vocês, bom resto de dia aí para vocês. A gente se fala, então, daqui a algumas semanas, tá bom? Tchau para vocês, pessoal. Muito obrigado. Até, fiquem bem.